A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Este é o programa Uma Palavra, pela palavra que eu coloco aqui no meu canal no YouTube todas as sextas-feiras a partir das 21 horas. Também eu disponibilizo no Instagram e também no Facebook e também no TikTok frações das mensagens que eu ministro, medito com as pessoas. Se você não fez ainda a sua inscrição aqui no meu canal, se inscreva para que você possa também participar e assistir às demais mensagens, louvores que eu posto aqui regularmente, sem prejuízo, é claro, dessa mensagem específica desse programa chamado Uma Palavra pela Palavra, que é uma meditação mais informal da Palavra do Senhor. A mensagem de hoje que eu quero meditar com vocês está no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, que eu quero fazer a leitura aqui nesse instante. Palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias foi um profeta do Reino do Sul e profetizou antes do exílio babilônico e também durante o exílio babilônico. Ele era filho de sacerdote de uma cidade chamada Anatote, que ficava próxima a Jerusalém, mas ele não exerceu o ministério sacerdotal, porque Deus o chama ainda na sua adolescência para que fosse um profeta, e ele começa a profetizar com cerca de 15 a 18 anos mais ou menos, e o seu ministério durou cerca de 40 anos. A sua mensagem sempre foi uma mensagem de exortação, de busca de arrependimento para Israel, para que eles se convertessem, para que eles voltassem-se para Deus, que Deus evitaria que eles fossem atacados e fossem exilados e fossem vencidos pelo Império Babilônico, que estava em ascensão na época. Então Jeremias trazia sempre essa mensagem para o povo de Israel, mas nós percebemos que o povo era rebelde, o povo era obstinado e não ouvia as palavras de Jeremias. Aqui ainda no capítulo de número 17, nós encontramos que Jeremias havia profetizado, Deus havia falado para ele: Jeremias, você vai e profetiza tanto nas portas de entrada como nas portas de saída de Jerusalém, para que o povo se arrependa, para que o povo se converta, porque Deus havia falado através de Jeremias: se o povo se convertesse e se arrependesse da sua idolatria, das suas falhas, dos seus pecados, Deus iria poupá-los de serem escravizados, de serem exilados, de serem invadidos pelo grande império babilônico na época. No entanto, não foi isso que aconteceu, e nós que estudamos a Bíblia e conhecemos um pouco mais da história, sabemos que Judá foi invadida pelo Império Babilônico cerca de 3 vezes, nos anos 605, depois no ano 597 e depois no ano 586 a.C., quando nesta última investida, em 586 a.C., Jerusalém ficou totalmente devastada, os muros foram queimados, as portas queimadas, o templo totalmente destruído. E Judá é levado cativo e fica cerca de 70 anos sob o jugo do Império Babilônico, assim como o próprio Jeremias havia profetizado. Pois bem, mas aqui no capítulo 18 eu quero meditar com vocês algumas lições para nós, porque Jeremias também trazia uma mensagem de advertência, uma mensagem de reconciliação, mas também ele profetizou a restauração de Israel. E aqui no capítulo 18, Jeremias podemos entender que ele estava alquebrado, estava triste, estava abatido, porque Deus chama pelo seu nome e diz: levanta-te, Jeremias, e desce à casa do oleiro,
porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E Jeremias se levanta, ele vai à casa do oleiro, e quando ele chega lá na casa do oleiro, ele percebe que o oleiro estava trabalhando no barro, estava preparando um vaso ali no seu instrumento de trabalho, e Deus começa a falar com Jeremias, começa a se revelar a Jeremias, trazendo a ele uma mensagem alusiva à situação de Israel. E a primeira lição que eu encontro aqui no texto de Jeremias capítulo 18 é esta, que o povo aqui de Israel é considerado barro e Deus é considerado o oleiro. A figura de Deus é como se fosse o oleiro ali, naquela ilustração que Deus estava falando com Jeremias. E nós podemos também aplicar essa palavra para nós, em nossos dias, porque nós somos barro. A Bíblia diz que nós viemos do pó, nós viemos do barro, e para o barro, para o pó, nós tornaremos. Deus estava dizendo para Jeremias: olha, Jeremias, assim como o oleiro está trabalhando o barro, assim também Israel é como se fosse o barro nas minhas mãos. Então, o barro traz uma ideia de fragilidade, o barro traz uma ideia de pequenez, de insuficiência, mas quando esse barro está nas mãos de Deus, ele pode se tornar um vaso. Então a primeira mensagem, a primeira lição que eu encontro aqui, que mesmo nós, como barros que somos, como pó que somos, viemos do pó, se nós deixarmos Deus trabalhar em nossa vida, nós poderemos nos tornar um vaso nas mãos do Senhor Deus. Quem sabe eu falo nessa oportunidade para alguém que se considera desprezível, que se considera pequeno demais, abandonado, ou porque teve uma influência negativa projetada por outras pessoas sobre a sua vida, que dizem que você não tem jeito, que você não tem solução, que você é desprezível, que você não tem nenhuma possibilidade de restauração. Eu quero lhe dizer nessa ocasião que você é barro na verdade, mas se você se colocar nas mãos de Deus, você pode se tornar um vaso de honra na presença de Deus. Então nós somos barro, mas nas mãos de Deus, Ele é o oleiro, Ele pode fazer das nossas vidas vasos de honra. Essa é a primeira lição que eu encontro aqui no texto. A segunda lição que eu encontro aqui no texto, que ainda que nós sejamos barro e nos tornemos em um vaso nas mãos do oleiro, isso não tira a possibilidade dessa nossa fragilidade, porque você percebe aqui no texto que Deus falando para Jeremias, Jeremias observando o trabalhar daquele oleiro, aquele vaso que estava quase pronto já nas mãos do oleiro, a Bíblia diz que de repente ele se quebra nas mãos do oleiro, mas ali o oleiro continua trabalhando naquele mesmo barro. Isto nos traz uma lição importante, porque nós muitas vezes, como barros que somos, Deus, nos colocamos nas mãos de Deus, Deus faz em nós vasos, ou seja, nós passamos a ser algo notável, algo notório, nós passamos a ter honra diante de Deus e diante dos homens, mas isto não nos tira a possibilidade de falharmos, de cairmos, de pecarmos, de desanimarmos, porque nós somos frágeis. Mas quando nós estamos nas mãos de Deus, aqui Jeremias está narrando esse texto, e Deus falando com ele poderosamente, você percebe que aquele vaso que estava quase formado, ele se quebra, mas ele não cai no chão, ele não é depreciado, ele não é abandonado pelo oleiro, assim como também você, quem sabe um dia foi um vaso nas mãos de Deus, serviu na casa de Deus, serviu para abençoar outras pessoas, mas por uma falha, por um pecado, por um engano, por uma dificuldade, por uma fraqueza, você se quebrou, você se trincou. Eu quero lhe dizer nessa ocasião que o oleiro está interessado em tomar você novamente nas mãos dele e fazer de você um novo vaso.
É assim como Deus fez com Israel, assim como Deus estava falando com Jeremias, Deus está falando com você também nessa ocasião. Você não está desprezado, você não está descartado, você não está esquecido. Deus, que é o oleiro das nossas vidas, está interessado em fazer de você um vaso novo, um vaso de honra. Essa lição nós encontramos aqui, que este barro, ele não foi desprezado, ele não cai das mãos do oleiro, mas o oleiro continua a trabalhar, ou seja, dá uma nova oportunidade para aquele barro que havia se quebrado, mesmo após ter sido feito um vaso. A terceira lição que eu encontro aqui é que o barro que estava nas mãos do oleiro, ele não teve ali uma autonomia de vontade para que depois que fosse um vaso pudesse ocupar o espaço que ele desejava. Ou seja, nós na presença de Deus, como barro que somos, nós nada temos, nada podemos, nada sabemos, nós devemos nos submeter à vontade de Deus, que Ele que é o oleiro e nós simplesmente somos falíveis e frágeis na presença dele. Perceba que o oleiro ele fez um vaso conforme bem lhe pareceu. A vontade que suplantou, a vontade que prevaleceu sobre aquele vaso quebrado, foi a vontade de Deus, porque Deus tornou a fazer aquele mesmo barro um novo vaso conforme a vontade dele. Então guarde essa palavra para que você entenda. Não é a sua vontade que vai prevalecer, não são os seus caprichos, a sua sabedoria, o seu conhecimento que vai prevalecer ao ser usado por Deus, ao ser feito um vaso nas mãos de Deus, mas é a vontade de Deus, porque Ele é o oleiro e Ele que quer fazer um vaso da sua vida conforme Ele quer. E aí nesse instante que Deus começa a mostrar para Jeremias, perceba que Deus faz uma pergunta para Jeremias e diz assim: não posso fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Deus está dizendo para nós nessa ocasião: você é barro, eu sou o oleiro. Você é barro e pode ser formado um vaso, mas ainda falível, mas ainda que se quebre, você não vai deixar de estar nas mãos do oleiro, nas mãos do Senhor. E desse mesmo barro, você não vai ser descartado, você não vai ser desprezado, você não vai ser abandonado, independentemente daquilo que você ouve muitas vezes das pessoas, daquelas pessoas que não têm mais esperança na sua recuperação, daquelas pessoas que não têm mais confiança que você pode ser usado por Deus. Deus está dizendo: eu sou o oleiro e posso fazer de você um novo vaso na minha presença. Guarde essa palavra, saiba que Deus se importa com você. Ainda falho que você seja, ainda pequeno que você seja, se coloque simplesmente nas mãos de Deus e deixe que Deus faça da sua vida aquilo que Ele quiser. E você será abençoado, você irá prosperar na presença de Deus, porque Ele é o oleiro e nós somos o barro. Eu quero orar nesse instante em seu favor. Creia que Deus é poderoso para te restaurar, para fazer de você um vaso novo, um vaso de honra novamente, e você ser útil para Deus, ser útil para outras pessoas e ser um instrumento de bênção na vida da sua família, na vida das pessoas que estão ao seu redor, e você será um representante do reino de Deus na terra. Ore comigo nesse instante. Senhor, meu Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade. Só Tu és digno de glória, de honra, de louvor, de adoração, de majestade para sempre. Eu te agradeço pela Tua palavra que foi ministrada nessa ocasião, que o Teu Espírito Santo possa falar mais fortemente nos corações dessas pessoas que estão me ouvindo nessa oportunidade, e elas possam entender o seu propósito na vida delas, e elas possam entender que ainda que sejam barro, ainda que sejam falíveis, ainda que sejam suscetíveis de falhas, Senhor meu Deus, se elas se mantiverem nas suas mãos,
Tu poderás fazer dessas vidas um novo vaso, um vaso de honra na sua presença. Pai querido, continua nos abençoando. Eu ministro a bênção sobre a vida dessas pessoas, ministro a cura, a libertação, o milagre que elas precisam, Senhor meu Deus. Visita-as agora de uma maneira poderosa, de uma maneira marcante e abundante, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Guarde essa palavra, que você seja um vaso nas mãos do Senhor. E nunca se esqueça, Deus não abre mão da sua vida. Compartilhe essa mensagem. Inscreva-se aqui no canal se caso você ainda não se inscreveu. E tenha certeza que Deus está interessado em cuidar de você. Ele tem o controle total sobre a sua vida e quer que você seja um vencedor em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus os abençoe.